sejam bem-vindos à nossa live. O tema de hoje é Fake News e a saúde mental. Então, se você está interessado nesse tema, se você está interessado em curtir, em saber um pouco mais, é aqui que a gente vai discutir um pouco sobre isso, tá bom? Eu vou acrescentar o Ellerson aí para a gente começar o nosso bate-papo. Se você gostar desse vídeo, chame os seus colegas, chame os seus amigos, espalha essa live e vamos deixar o joinha, vamos deixar o coraçãozinho, vamos curtir, beleza? O Ellerson, boa tarde. Boa tarde, Jonas. Boa Tudo tarde. bem com você? Tudo jóia, graças a Deus. Então tá bom. Vou pedir para você falar um pouco mais altinho aí para a gente poder conectar junto. O Ellerson, que tema, hein? Que tema hoje? Fake news e saúde mental. É isso mesmo? É isso aí. Então tá joia. Ó, já temos aí algumas pessoas conosco. Vamos começar aí pelo primeiro conhecendo você, né? Quem é você? Apresenta pra gente aí. Amélia, seja bem-vinda também, mas vamos lá. Quem é você? Conta pra gente aí o que o Ellerson faz. Boa tarde a todos aí. Obrigado pela participação. Bom, eu sou formado, né, na área de tecnologia. Eu tenho curso técnico em informática. Formei também em eletroeletrônica. Depois graduei em gestão da tecnologia da informação e fiz especialização em engenharia de software. Atualmente eu sou servidor público, né? Trabalho do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, no campus Barbacena. E Ó, lá então, aí com TI. lá legal. Então você realmente é da área da informática. Tem bastante conhecimento. E você trabalha em Barbacena, Isso, lá no Barbacena, IFET. no IFET. Isso, beleza. É um cargo público, né? Um cargo que exige competência, né? Você teve que passar num concurso para isso. Sim, passei no concurso em 2016 e fui chamado em 2018. Beleza. Bom, Ellison, então assim, vamos começar, né, conversando. Uma curiosidade, gente, para quem não sabe, o Ellison é meu cunhado, tá joia? Então, e tudo em família aqui, mas é, ele é um querido para nós. Bom, Ellison, a gente conversando, né? Nós vamos hoje a nossa live. Para você que chegou aí, eu vi, Chegorete entrou, Jaiane, um monte de gente entrou aí. A nossa conversa, nosso bate-papo, a Amélia de Carandaí, vai ser em três pontos X, né? O fenômeno das fake news. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre essa questão. A gente também vai falar como elas se utilizam da tecnologia, né? Então, por que talvez a fake news, a notícia mentirosa, ela está se espalhando tanto no mundo de hoje e como se prevenir e lidar com elas. Além disso, também eu vou trazer sobre a fake news na nossa cabeça, na nossa saúde mental, como que ela ataca o nosso cérebro, quanto que ela é perigosa, né, e quanto que ela pode trazer doenças reais para nós. Ó, a Neide está falando, Ellison, que é um privilégio fazer live em família. Ô, Ellison, vamos lá. Vamos Sim, deixar você falar como nosso convidado, deixa, né, você conduzir, mas primeiro eu vou fazer uma introdução aqui que eu separei umas curiosidades sobre fake news, tá? Ó, a fake news não é uma coisa de hoje, tá, gente? Dos dias de hoje. Desde que o mundo é mundo, desde que existe mundo, fake news, elas existem, tá joia? É, nós podemos dizer que mentira e verdade sempre foi uma coisa aí que existiu no mundo. Uma curiosidade é que sempre que há uma revolução, sempre que ocorre uma valorização dos meios, né, de comunicação, então quando ocorre uma revolução nos meios de comunicação, elas ganham uma roupagem diferente. Então, por exemplo, com a revolução, né, da notícia impressa, depois que a Bíblia, né, de Gutenberg se espalhou pelo mundo você pôde ter o papel impresso como o grande veículo de comunicação, por incrível que pareça, surgiu um livro que ele ensinava as pessoas a reconhecer e caçarem bruxas.
Olha que absurdo! Reconhecer e caçarem bruxas. E aí, esse livro foi o segundo mais popular naquela época. E aí, logo depois, ele foi responsável, junto com a Inquisição, de que as pessoas, baseadas num livro falso, numa fake news, procurassem, né, e caçassem as bruxas. Fake news, elas são construídas em cima de temas apelativos, né? Vida, morte, engordar, caçar bruxa, né? Você vai viver para sempre, você tem um remédio milagroso, coisas desse tipo. Então, elas vão nesse trabalho. Bom, Ellison, recentemente a gente teve várias fake news, né? Aí no sarampo, na madeira de piroca, remédio milagroso para curar o Covid e tantas outras mais. Vamos lá. No seu trabalho, você lida diretamente com fake news? Bom, diretamente não, né? Graças a Deus, na minha lida diária, não trabalho com fake news lá. Minha parte hoje é mais na parte física mesmo, de manutenção, suporte, e na parte burocrática mesmo. A gente faz muito processo de licitação, a gente faz muita compra, muito planejamento, na área de gestão mesmo. Então, assim, diretamente não. A gente trabalha tirando dúvidas de outros setores, né? Que às vezes manda alguma demanda para nós, solicita apoio, aí sim. Mas, assim, no principal, não. No foco, não. Tá. Mas assim, você se recorda de alguma notícia recente, ou algum conteúdo absurdo que te assustou nesse sentido? Só um ponto. No serviço, não. Mas na minha vida cotidiana, sempre. Sim, Principalmente grupos. sim, Grupos, isso aí direto. Isso aí eu lido direto. sei. Bom, recordo sim. Tem algumas que deixam a gente assim meio que até abismado, né? Um que eu me lembro agora foi há pouco tempo essa questão da pandemia do coronavírus, o pessoal passou uma que gargarejar com água morna e limão ou fazer algumas misturas, simpatias com limão faz com que você elimine ou mate o vírus, né? Isso aí me deixou bastante irritado até. É, Tem essa, uma outra também que eu fiquei. Essa é um pouco polêmica, foi na época da eleição, hum, quando eles colocaram uma camisa, modificaram a imagem da Manuela Dávila e colocaram que Jesus era travesti, alguma coisa nesse sentido. Também fiquei chocado com aquela imagem, né? uhum. E a gente as fontes, a gente vendo que aquilo é mentira, as pessoas compartilhando, né? Como uma realidade e tal, e depois desencadeia outras questões, né, que não são legais. Sim, algumas pessoas comentaram aqui, ó, o Rafael comentou, fake news é aliada da propaganda, que é uma arma de guerra. Sim, não existe, né, você não existe guerra sem propaganda, e você tem que manter as pessoas. A Marli, um beijão, saudades. Fake news adoece tanto quanto a própria doença, porque é o mesmo que a propagação do terror. Eu vou comentar sobre como ela age no nosso cérebro, e isso é terrível. É uma coisa que a fake news está intimamente ligada com o nosso mecanismo de sobrevivência. Então, realmente isso. Bom, o Ellison, você acha que existe algum mecanismo, alguma organização que ela existe para produzir fake news? Ou isso seria teoria da conspiração demais? Como se diz? Eu é uma pergunta meio que capciosa, mas É uma é o live seguinte, polêmica. polêmica essa pergunta. Realmente, eu acredito que exista sim, apesar de não poder afirmar alguma, por eu não ter contato ou não conhecer, mas eu acredito sim, é bem possível, visto que, do ponto de vista tecnológico, acredito que é bem factível. E não uma questão de teoria da conspiração, não. É uma questão de evolução tecnológica que nos faz chegar a este nível. Sim. Muitas vezes, né, do lado negativo. Então, não me espanto se daqui 1, 2 dias sair aí sobre empresas que fazem esse tipo de coisa. Isso aí eu acredito que há sim. Não só aqui no Brasil, mas como em outros países.
o que tornaria até mais fácil, né? Sim, Em questões de financiamento, né? De desencadeamento, até para se localizar, ficaria até mais, como se diz, para se rastrear, ficaria mais difícil se você implantasse algo desse tipo em outro país, né? a gente tem... Poderia, Oi, pode poderia falar. resultar para nós. Eu poderia ter um mecanismo desse implantado em outro país que atuasse dentro do nosso país e que não estaria vinculado à nossa legislação ou fugisse desse escopo. Sim. Então, seria muito mais fácil fazer esse trabalho. Lembrando que a legislação brasileira, ela não fala, ela é tão desatualizada no ponto da fake news que não existe algo hoje sobre fake news, tá bom? Então nós não temos uma lei explícita que poderia, a gente tem sobre a difamação, disseminação de notícias falsas, mas não o conteúdo fake news. Há pouco tempo começou a agir no Instagram, perdão, no Instagram não, no Twitter, um perfil que verifica, né, as notícias, e também tem o Tweetbot, que é um outro perfil americano que verifica contas não verificadas, né, não associadas a uma pessoa real e que podem estar disseminando informações falsas nesses perfis, né? Mas, assim, tem gente compartilhando aí fake news absurdos, né? Vocês estão vendo aí nos comentários. A Marli falou que se colocasse uma moeda de 5 centavos no feijão, matava o corona porque ele não era resistente a cobre, né? Uau, que mentira, que coisa. Wellington, se você tivesse que apontar um nicho, um lugar, né, que mais espalha fake news para você, grupos de WhatsApp, Telegram, redes sociais como Facebook, Twitter e Instagram, o que que você falaria? Hoje, Jonas, sem dúvidas, WhatsApp, em primeiro lugar. Sem dúvidas. Em segundo lugar, Facebook e as redes sociais em geral. Mas o WhatsApp eu acho que ele ganha assim, em disparado. Porque a gente vê o tempo todo, chegando em grupos, no particular, as pessoas compartilhando o tempo todo. Sim. Eu vou aproveitar para compartilhar com vocês que chegaram agora, oi para todo mundo aí, uma informação. Levantamentos recentes mostram que a maioria das pessoas sujeitas, né, a fake news, a informações falsas, estão em grupos, né, de assuntos em comuns, e elas possuem a idade entre 40 e 60 anos de idade, que é um grupo que não tinha acesso a isso numa idade precoce e agora acredita, né, e não verifica essas informações com tanta fidelidade. Vai lá e corre atrás e vê. Mamélia, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre como descobrir se uma notícia é falsa ou não. É muito importante isso. Wellington, bom, você acha, então, quando você falou, né, que esses nichos, esses lugares, aí eu te perguntei, você acha que os donos dos grandes grupos sociais, das grandes redes sociais, eles são condescendentes com isso? Eles também ganham algum tipo de lucro, uma vez que uma informação gera clique, e o clique gera interação, gera compartilhamento, e é isso de que essas redes sociais vivem? Também é uma questão complexa. Né? Não me mate depois, tá bom? Sim, é possível, porque se você fizer uma análise, você mesmo respondeu. O que dá dinheiro para esse pessoal? O que gera lucro? São cliques, são views, visualizações, são. É o quê? A notícia, ela sendo verdadeira, talvez ela não tenha tanto impacto quanto a notícia falsa. Então ela não vai gerar tanta visualização como uma negativa. Então, partindo desse ponto de vista ou desse ponto de análise, é bem possível haver uma condescendência, sim, visto que você precisa de movimentação das redes sociais, você precisa dessa movimentação para lá e para cá, gente curtindo, gente postando, gente reclamando, para que haja o financiamento, haja os recursos para que essas redes não deixem de existir. Sim. Ó, a Claudilene está falando aí, as fake news
tem o objetivo de contaminar pessoa por pessoa e até infectar um grande número da população. Eu acho isso muito interessante, isso é muito importante, porque realmente, Claudilene, né, a gente vê que elas são construídas com um direcionamento, né? Elas têm um objetivo, não são. Quando você acompanha a circulação de uma informação falsa, você vê que ela está ali num determinado nicho, né? Ela não, por exemplo, uma notícia sobre uma vacina milagrosa, um remédio milagroso, não vai parar num pessoal que acredita em teoria da conspiração e outras coisas. Ela fica meio que num grupo, né? Num determinado nicho. Uma das notícias, né, das fake news que mais prejudicou a gente da área da saúde, o mundo em si, em 2017, 2018, foi a questão da vacina do sarampo, né? Que ela foi rastreável, essa fake news até lá nos Estados Unidos, ela começou lá, dizendo que a vacina do sarampo causava autismo. E aí nós tivemos uma queda na taxa de cobertura vacinal, de imunização das crianças, né, e dos adultos. Lembrando que a gente só foi perceber isso em 2017, 2018, mas essa história já vinha há muito tempo. E aí levou, né, um prejuízo. Olha quantas pessoas morreram, quantas pessoas. Só no Brasil foram 7 pessoas que eu levantei aqui a última informação no site do Ministério, por uma doença completamente evitável. Você tinha uma vacina para ela. Não tinha, né? Ela existe. É só você tomar essa vacina. E a pessoa, por acreditar numa fake news, né, foi lá e não vacinou seus filhos né? Então, assim, como que essas informações elas prejudicam, como a Claudilene mesmo falou aí sobre isso, né? Como que elas deixam as pessoas vulneráveis. É, o, o Francisco comentou aqui sobre a questão do isolamento, é pior porque a baixa imunidade, né? Uma informação falsa que andou circulando, a gente pode falar um pouquinho sobre o Covid depois. O Brasil, terra das fake news, o Diego está falando, infelizmente, inclusive defendidas por mal governantes. Olha, o Diego, eu concordo com você que a gente está muito, muito mais propenso a ter fake news, mas os Estados Unidos também estão sofrendo muito com isso, muito. A Europa em si também, né? É um fenômeno que não foge. Talvez o que nós temos aqui, em alguns lugares é uma campanha para combatê-las, que talvez aqui esteja ruim. A Patrícia falando aí que o pior fake news é que o coronavírus não existe. Verdade, Paty, essa semana, né, eu ouvi isso de uma paciente, que nós estávamos inventando que o coronavírus era uma mentira. E eu tinha uma paciente muito mal na sala de observação, no oxigênio. A minha vontade era de, vem cá para você conhecer, né? Mas não, a gente não faz isso porque a gente preza para, né, mesmo a pessoa não acreditando, negando, aquilo, a gente fala, a gente tenta protegê-la da própria ignorância dela, né? Mas olha a situação, numa sala do mesmo edifício, uma pessoa sofrendo com coronavírus e na outra pessoa negando a existência, dizendo que é notícia para prejudicar o atual presidente do Brasil. A Carolina está falando, e parece que nos Estados Unidos há imprensas especializadas em espalhar notícias falsas, por exemplo, a Cambridge Analytica. Verdade, Ana, tem uma lista aí bem grande de indústrias, né, vamos dizer assim, eles têm um termo para isso, como se fosse fazenda, curral, né, de espalhar fake news lá. Bom, Ellison, mas eu falei um pouquinho, vamos lá. Nesse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, isolamento social, muitas pessoas têm passado muito tempo na frente dos celulares, né, interagindo em grupos. Você acha que isso está facilitando espalhar fake news? Com certeza. Isso aí acredito que esse tempo que as pessoas têm dispensado para ficar nas redes sociais, e até mesmo essa questão de isolamento social faz com que automaticamente as pessoas dentro de casa acessem mais dispositivos, né? Tenham mais tempo para ler mensagens, interagir.
E acredito que, como resultado disso tudo, são esses compartilhamentos, né? Entre grupos, mesmo porque, com isolamento, houve um aumento de grupos, de reuniões online, de utilização mesmo das redes e da tecnologia. Isso facilita realmente, você tem acesso mais fácil e você acaba disseminando isso de forma mais rápida. Então, com certeza, eu acredito que Tá. influencia sim. Então a gente precisa de um antivírus para a mente, é isso? A gente precisa de consciência para a gente poder retransmitir as mensagens. A gente precisa de buscar a fonte, né? Antes de poder sair divulgando as coisas. A gente precisa verificar a veracidade daquilo que a gente está lendo e daquilo que a gente está compartilhando. Talvez um anti-spam de mente, um antivírus, talvez funcionaria. Entendi. Quem sabe, né? Vou inventar alguma coisa assim. Ô, Ellison, o pessoal tá falando aí, a Camila falou, antivírus para mente é bom senso, verdade. Você recebeu alguma notícia fake nos últimos dias aí? Você compartilhou com a gente algumas lá no início, e eu tenho aquelas que a gente que rodou agora, novinha, fresquinha, né? Eu separei ela aqui para a gente poder discutir, mas qual notícia que você separou sobre fake news que você recebeu recente aí? Olha, tem uma que, assim, recebeu eu e a minha esposa Evelyn, que a gente morre de rir, sobre alimentos, né? Ah, Talvez o pessoal tenha recebido também, que alimentos alcalinos, eles evitam o coronavírus. Por exemplo, alho, cebola, limão, essas coisas. hum, Geralmente, esse da alimentação também me chama muita atenção. uhum, E um outro que me chamou a atenção, inclusive, de uma pessoa muito próxima, reforçando para mim, e a gente percebe que isso veio através de uma fake news, uhum. que o cigarro, né, através dos componentes do cigarro, essa daí talvez você tenha recebido e tenha lidado com isso, evita o coronavírus por causa da nicotina e de produtos químicos que contém ali. Então, as pessoas que fumam não pegariam coronavírus por causa do cigarro. São essas duas que me chamam muita atenção. A gente tem uma informação. Essa é uma informação que traz verdade e mentira, né? Porque a gente tem uma questão de que o cigarro ele diminui os cílios de pegada né, de onde o coronavírus ele se instala, mas a reação da doença em quem tem coronavírus é bem mais forte, né, por causa da capacidade de baixa oxigenação do pulmão. Então é uma informação que realmente não procede. A gente recebe. Gente, olha só. Eu vou aproveitar e mandar um abraço para você de Carandaí, que está nos assistindo. Muito, muito, muito bem-vindo na nossa live. É muito legal poder manter essa distância. Rodou essa mensagem num grupo de WhatsApp aí. E aí eu vou dar a dica de como você olhar, né? Que foi o seguinte: amigos, irmãos e familiares, pelo que os especialistas estão falando, nos próximos 30 dias serão os dias mais difíceis de muita dor e blá 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 blá. O contágio é gigantesco e pode vir no ar. Já começa por aí, coronavírus não é pelo ar, ele é gotículas em locais, fomites que a gente chama, né? Então não é pelo ar, tosse e tal. Juntos somos mais fortes. Não esqueça, envie agora mesmo sua mensagem para todas as pessoas, cuide da higiene pessoal. Doutora Paula Loureiro, sanitarista. Chegamos ao pico. Foi a notícia que rodou aí no grupo e aí a gente separou ela. Gente, primeira coisa, o que eu fiz? Entrei no site do Conselho Federal de Medicina, onde todos nós médicos estamos aportados, estamos, né, registrados, não existe uma possibilidade de você ser médico no Brasil e não está lá. E o que eu descobri? Não existe uma Paula Loureiro médica infectologista. Olha que simples. É mais uma notícia mentirosa, construída para poder espalhar uma informação falsa, para causar pânico, né? Para causar medo. E aqui eu vou deixar para vocês, Amélia, todos vocês que estão em dúvidas. Quando eu editar o vídeo lá para o YouTube,
Eu vou deixar aqui embaixo o número do Ministério da Saúde, é um WhatsApp, onde você pode mandar para eles todas as informações falsas ou duvidosas que você recebe, ou algo que você queira, né, ter certeza. Você manda para esse WhatsApp, ele é do Ministério da Saúde, e ele te responde sobre a procedência daquela informação e tal, beleza? Então, por exemplo, uma notícia que rodou por aí, Wellerson, não sei se chegou aí em Carandaí, foi: chá de boldo mata coronavírus. Chegou isso aí? Essa eu não vi, não. É, que era para você tomar, que lá no norte e nordeste do Brasil, em várias cidades, as pessoas sobreviveram porque usaram chá de boldo. Aí mandaram essa informação nesse número do Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde foi e, né, mostrou que é uma fake news e tal. Bom, Wellerson, eu agora vou com... Chegou aí em Santa Catarina também, André? É, você vê, foi uma... Olha como, né, espalhou pelo Brasil todo aí a notícia do Boldo. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre essa questão mental, porque vocês perceberam, quando eu li a fake news, o quanto que ela deixa, o quanto que ela é construída para causar um ar de ansiedade, né? Causar uma situação, faça, haja, tenha atitude, você tem que, né, tomar uma posição. A fake news, ela sempre tem essa intenção de tirar, de atuar no nosso cérebro no lugar de sobrevivência, no lugar né, naquele instinto nosso de sobrevivência mais interno. E para a gente poder lidar com elas, a gente precisa muito aprender a olhar para a notícia e ter um olhar crítico. Não é acreditar de cara. Não é porque é a sua mãe que está te mandando isso no grupo do WhatsApp que é uma verdade. Você concorda, Ellison? Com certeza, né? Geralmente, esse tipo de fake news, eles espalham mais pelas pessoas próximas, né? Então, é muito mais fácil eu acreditar, por exemplo, numa mensagem que chegou do meu irmão ou de um parente, do que eu acreditar numa mensagem de um desconhecido. Então, existem mecanismos computacionais, de inteligência, que eles verificam, eles aportam essas necessidades, essas questões, e eles fazem o quê? Eles trabalham com essa questão. Eles sabem que se eles mandarem de uma fonte desconhecida, seria talvez descartada mais rápido. Mas quando a gente manda uma informação através de pessoas mais próximas, é mais fácil de ser aceito e disseminar. Sim. Eu vou falar agora sobre a questão. A gente tem um aumento grande de ansiedade, depressão e crises de pânico relacionados a fake news. Os Estados Unidos já liberou alguns dados sobre isso, não relativos ao coronavírus, mas relativos a outras fake news que rodaram por lá. E aqui no Brasil esses dados ainda não estão ainda tão bem consolidados. Mas eu queria explicar para vocês que estão aí conosco, e até me assustou, porque, Wellerson, não sei se você viu o tanto de gente que recebeu a fake news do Boldo. Que absurdo, né? Tipo, é uma história mentirosa que rodou o Brasil inteiro. Como que é a fisiopatologia da notícia falsa, beleza? Então, gente, para nós médicos existe assim, quando a gente tem uma doença, ela tem um porquê. Ela começa num lugar e vai para outro lugar. Então, entendam, acompanhem comigo aqui. Por que a fake news ela é tão, né, complicada? O Afonso está falando aí, uma solução para esse momento de pandemia seria limitar a zero o encaminhamento de mensagens de WhatsApp. Sim, poderia ser uma solução, ou mensagens que contenham, né, os termos que a gente, como o YouTube fez, né? O YouTube desmonetizou todos os vídeos que tenham no título ou que tenham o conteúdo para poder ninguém ficar ganhando dinheiro com isso, né? Com possíveis informações falsas. Mas vamos lá. Primeiro, uma fake news, ela é especialmente construída para um grupo de pessoas. E ela é direcionada para esse grupo. Então, imagine comigo aqui. Tem um grupo de WhatsApp lá de 50 pessoas, com o título lá Vida Saudável. Vida, né, melhor. Seja saudável. E nesse grupo são 50 pessoas, então assim, eu já separei da população
50 pessoas que essas pessoas já são mais preocupadas com a saúde, né? Que já são mais voltadas, elas já têm um olhar especial, um olhar para a questão de viver saudável. E aí, a gente pega e coloca uma informação dentro do grupo assim: a vacina contra a doença X está causando problemas e o governo não quer que você saiba disso. Olha como a coisa é capciosa. Primeiro, isso vai agir, essa informação, ela vai entrar diretamente num local do nosso cérebro que é o sistema de sobrevivência, que é o instinto de sobrevivência, que é o sistema límbico, é um sistema de resposta imediata. Por quê? Ela atinge a nossa a necessidade de manter-nos vivos. Nós somos indivíduos, então a gente precisa se manter vivo. Então a primeira coisa, uma notícia com a vacina contra a doença X está causando problemas e o governo não quer que você saiba disso, ela tem duas partes importantes. Você está correndo risco de sobreviver, então de não sobreviver, né? Você está correndo risco na sua vida, você tem que sobreviver, é a leitura que o cérebro faz, e você não pode ser enganado pelo sistema. Então, olha como essa informação age duplamente. Se fosse uma informação que não viesse carregada com essa necessidade de sobrevivência, o cérebro teria mecanismos próprios, até de julgamento, mais eficazes e de combater essa informação. Mas isso entra direto, lá no sistema de sobrevivência. Isso rompe alguns mecanismos de julgamento e crítica do nosso cérebro. E aí essa informação é internalizada. Bom, o seu cérebro, ao julgar isso, ele fala: temos que sobreviver. Reflexo de fuga e ação. Eu tenho que sobreviver. Como que eu vou sobreviver? Vou me proteger contra isso. Então a primeira coisa, eu vou me proteger. Vou acreditar naquela informação. Vou agir de acordo com a informação. E segundo, nós não somos indivíduos que vivem sozinhos. Nós somos indivíduos comunitários. Por isso explica o que o Ellison acabou de falar, que a fake news, quando ela vem de alguém que já é da nossa família, ela entra com um valor de verdade maior. Por quê? Além de eu ter que sobreviver, da minha sobrevivência, eu tenho que trazer os meus para a questão também da proteção. E então a minha vontade é, eu recebo a informação, eu mal julgo se essa informação, eu mal tenho críticas sobre essa informação, eu já acredito nela e eu já espalho ela. Por quê? Porque eu tenho que fazer com que outras pessoas também sobrevivam, também estejam protegidas. E lógico, na maioria das vezes, já vem uma informação embaixo, já vem um texto dizendo: espalhe, encaminhe, mande, né, a voz autoritária dessa pessoa. Isto no nosso cérebro acabou de acontecer o que a gente chama de mecanismo de estresse. O estresse que essa informação gerou produziu hormônios estressantes. Fez uma descarga de adrenalina, o seu corpo produziu cortisol. Todo esse mecanismo, repetido paulatinamente, é capaz de levar o indivíduo a um adoecimento mental. Então você imagina que uma pessoa que é exposta num grupo de WhatsApp, por exemplo, a várias fake news constantes, né? E hoje indivíduos, como você bem falou, não, Ellison, ele não fica só num grupo. Ele tem o grupo de vida melhor, ele tem o grupo de alimentação saudável, ele tem o grupo de político dele. Oi? Grupo do trabalho. Grupo do trabalho. E aí, ali naquele momento, ele é exposto várias vezes a informações que estão dizendo para ele: sobreviva, 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 sobreviva. A gente está vivendo um momento de pandemia onde muitos de nós, né, estamos com medo, estamos vivendo, né, a questão a real da possibilidade de contágio do vírus. Temos parentes pelos quais nós tememos, né, a situação, tememos que eles contraiam, que eles tenham a doença numa forma grave. Olha como que a pessoa, então, naturalmente, ela já acorda de manhã com uma carga de adrenalina, de estresse. Aí vem a fake news, se soma a isso. Aí vem o trabalho,
Se soma a isso. Vem a rotina, vem a má alimentação. No final, a gente tem que a fake news, junto com todos os outros fatores, está causando mais ansiedade, pânico, depressão, até crises de alucinação em pessoas que estão estáveis em doenças como o transtorno bipolar, com pessoas que estão estáveis em doenças como a esquizofrenia. Essas doenças podem, essas doenças não, essas informações falsas podem tirar a pessoa do equilíbrio que ela está, que é um equilíbrio frágil. Você imagina que se você pega e começa a usar boldo, né, que é uma fake news que espalhou em grande quantidade, o boldo pode ser tóxico ao fígado. E diminuir a depuração do fígado, do mesmo jeito que ele ajuda a limpar o fígado, ele pode ser tóxico. Diminuir a depuração do fígado de substâncias adrenérgicas, né, resultados do catabolismo, e a pessoa se intoxica mais e fica mais vulnerável. Uma pessoa que é só ansiosa recebe 2, 3, 4 fake news, elas mexem tanto com o cérebro dela que naquele momento ela tem uma crise de pânico e começa a ter aqueles sintomas de aceleração, de sufoco, justamente porque recebeu uma informação no WhatsApp e não foi capaz de criticar, porque a informação foi construída para que você não criticasse, para que você tivesse esses sintomas. Uau, né? Que coisa. E as pessoas sabem disso, as pessoas que criam essas fake news sabem disso, sabem do funcionamento do nosso cérebro e fazem isso. Eu queria muito que você que está nos vendo, eu vou deixar aqui em cima no YouTube, no vídeo no Instagram não permite, mas no YouTube eu vou deixar aqui em cima o link para o vídeo da entrevista do autor de um livro, onde ele fala sobre essa questão das fake news, de como a indústria ela sabe das informações, porque conhecimento do sistema fisiológico do nosso corpo. Noah Harari, que é o autor de 2 livros, o Sapiens e esqueci o outro nome, deixa eu colocar aqui para mim. Entre na entrevista, vai estar aqui o link dela, e você olhe preste atenção, mais ou menos lá em 50 minutos ele fala isso, é o Homo Deus e o Sapiens. Ele é muito crítico a essas questões do nosso cérebro. Deixa eu ver os comentários aqui, o Ellison, que eu acabei falando um pouquinho demais. Sempre tem verdade misturado com mentira, sempre, sempre. O pior é que quando espalham fake news e depois vimos que é mentira, mas não espalhamos isso. Já vi pessoas me falarem que mesmo sabendo que é fake, espalham porque acham que é melhor falar. Tipo da água com limão. Gente, isso é uma verdade. Por quê? É no mecanismo de proteção. Você realmente não tem, né, uma segurança da mentira ou não daquela informação. Então, como entre correr o risco e sobreviver, o nosso cérebro ele vai escolher sobreviver, espalhar a mensagem é a escolha do nosso cérebro, é o que faz o nosso cérebro agir. O Ellison, vamos lá, deixa você falar um pouquinho nessa história. Seu filho já sabe mexer em tablet, já sabe escolher o videozinho do YouTube. Como é que a gente faz para essas crianças que estão vindo saberem olhar para um vídeo e falar assim, é verdade ou é mentira? Porque, né, o YouTube está aí com um monte de verdade e mentira. Na verdade, a gente deixa ele mexer, mas sob supervisão, né? Geralmente, a minha esposa ela monitora, né, o tempo que ele vai assistir e o que ele vai assistir. A gente não deixa aberto, por exemplo, passando de vídeos em vídeos. Geralmente a gente estipula um cronograma, uma série de vídeos que ele pode assistir, ou utilizamos até mesmo o DVD. Mas deixamos ele mexer sim na parte de tirar fotos, né? Que ele adora tirar fotos, mas a gente acredita que a proibição é pior. O que eu aconselho é que os pais orientem e fiscalizem os filhos. Por exemplo, em relação, eu ia te fazer até essa pergunta, em relação às crianças. Como a gente está tratando aqui mais na questão de adultos, mas
E quando é uma criança que pega uma notícia falsa, um fake news? Como você verifica isso? Será que você está verificando um adolescente, por exemplo? Na escola ele está com o celular e ele recebe uma fake news, não sei te dizer, mas acredito que esteja em processo de formação de opinião de sérios aspectos da sociedade, né, aspectos políticos, econômicos. Ele recebe uma mensagem, ele passa a embasar naquilo sem consultar uma fonte verídica. A gente sabe que adolescentes, crianças, eles não costumam acessar o currículo Lattes, como você disse aí, o Conselho Federal de Medicina. A gente mesmo, às vezes, tem, de certa forma, uma preguiça para fazer isso, né? Então, imagina, você recebe uma notícia e você não verifica essa fonte. Então, a dica, o conselho que eu deixo é o seguinte, sempre verificar antes de deixar o seu filho usar. Os canais do YouTube, por exemplo, que a gente deixa o nosso filho utilizar, são vinculados a canais religiosos. E a gente assiste antes de deixar ele assistir, ou às vezes até assistimos junto com ele. Nunca ele sozinho e nem mesmo em tempo demasiado. Geralmente a gente deixa aí na faixa de 2, 3 horas por semana de vídeo. Isso daí, deixa ele assistir umas 2, 3 músicas, às vezes no dia, dependendo. E monitorando. Porque cercear também ele a gente acha que não é interessante, mas deixar ele assistir de forma sem supervisão é inconcebível. Então é Sim. sempre supervisionar, olhar, estar junto, e aí eu acredito que não tem perigo. E você, pai e mãe, você vai ter que decidir pelo seu filho. Eu acho que isso é importante. A gente deixa as crianças, né, a meninada, a moçada, muito tempo na frente das telas e sem supervisão. Eu falo muito sobre isso nas minhas palestras sobre sexualidade. Inclusive, se liguem no canal que nos próximos sábados a gente deve ter alguma live sobre sexualidade aí chegando. Então, a gente vai falar sobre isso. Mas as crianças precisam, os adolescentes, os jovens, eles, ou até nós adultos, quando não temos, né, uma noção se é verdade ou não, a gente precisa olhar. Assim, é necessário que a gente tenha uma política que eu falo, Ellison, e aí é minha visão médica, mas vocês que são da área da informática, é, a educação, a escola, uma coisa que você, né, falou aí, ela precisa mudar. A gente ainda transmite, o Yuval fala isso, a gente ainda transmite conhecimento como o professor sabe mais e o aluno sabe nada. Né? A nossa escola hoje ela precisa dar mecanismos para nós, para todos, até para as nossas profissões, de nós sabermos lidar. Quantos médicos, né, têm receitado a tal da cloroquina, né? Um medicamento que, hidroxicloroquina, um medicamento que já foi batido o martelo no mundo todo, que não faz efeito, que é uma fake news, e que, né? Por quê? Porque fazem uma medicina quase né, um xamanismo, não uma medicina baseada em evidências. Ou até mesmo pela questão da insegurança, né? Porque lembra quando eu falei que a fake news ela age no cérebro, né? Mas e se? Eu tenho que fazer o meu paciente sobreviver, né? Então, e se eu não prescrever? Aí você joga até uma pia na cabeça do paciente achando que vai matar o coronavírus, né? E não é por aí. A gente tem, né? Medicina é uma coisa que é um estudo, como o André falou aí para cima nos comentários, entre veneno, entre remédio e veneno, é só dose. Né? Você precisa saber ter estudo para isso. Para a gente terminar, o Ellison, nossa live já está aí quase estourando o tempo. Achei legal, muita gente participando com a gente. Qual a sua dica para lidar com uma fake news? Bom, geralmente eu indicaria para as pessoas o seguinte: primeira coisa, verifique a fonte. Verifique se a mensagem, se a notícia que você recebeu possui fonte. Lá embaixo, vê lá se tem uma descrição, fonte e tal. Só isso não basta. Depois de você verificar se isso existe, antes disso tudo, desconfie. Desconfie da notícia. Verifique a fonte. Depois que você verificar a fonte,
consulte ela no site, vai lá no site e vê se realmente é aquilo. E verifique em outros também, não fique num só. Eu geralmente verifico em dois, três. Seria uma coisa mais demorada de fazer, mas te ajudaria muito. Existem sites que podem ajudar você a consultar fake news, né? Temos aí alguns vinculados a sites jornalísticos de investigação. Temos Fato ou Fake, temos, para aqueles que não gostam de vincular a este tipo de site, temos um muito interessante que ele foi desenvolvido pelo pessoal da USP, chama Fake Check. É um robozinho que vai fazer uma verificação da sua mensagem. É um site científico. Ele pode ser instalado também como um contato seu no WhatsApp. Tá? Então, muito interessante, que ele vai fazer uma verificação tecnológica sobre essa mensagem, vai te indicar se aquilo procede, se parece ser falso ou se parece ser verdadeiro. E através disso você toma a sua decisão, se você encaminha ou não. Mas verifique antes, tá? Não compartilhe nada sem verificar. Bom, a gente vai deixar esses sites aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então você vai ter acesso, aproveitando, então, o Ministério da Saúde, ele criou um portal, né, criou um WhatsApp, um número de WhatsApp, eu vou repetir para você o número. Então, o número ele é 61, o DDD 9928946440. 61, o DDD 9928946440. Você pode enviar para o Ministério da Saúde a sua dúvida, a sua informação falsa e eles vão te responder. Mais alguma dica, Wellerson? Nunca repasse uma informação sem antes verificar a fonte. Essa é essencial. Ok. Gente, por favor, pelo bem da saúde mental de vocês, eu gostaria muito de que vocês entendessem. A fake news ela é construída para causar ansiedade, para causar movimento, para causar um impacto no seu cérebro, para estressar o seu cérebro. Então, cuide com aquilo que você lê. Cuidado o olho com o que vê, cuidado o ouvido com o que ouve. Muita atenção. As pessoas estão tendo mais pânico, estão tendo mais crise de ansiedade, estão entrando em depressão nesses momentos. A procura por ajuda, né, de saúde mental está muito grande. Por quê? Porque as pessoas estão sofrendo, além do estresse social, do momento que nós estamos vivendo de pandemia, estamos sofrendo por receber a todo momento informações que não são verdadeiras e que agem no nosso mecanismo de fuga, né, no nosso mecanismo de sobrevivência, no nosso mecanismo de resposta. Então, por favor, cuidado, cuide do seu cérebro. Não adianta depois a gente só querer resolver com uma medicação. E lembre daquilo que eu falei lá atrás. Às vezes você já está em tratamento para alguma doença do cérebro, alguma doença da saúde mental, e aí você pega e você se expõe a isso demais e sua doença sai do controle, né? Ela sai do equilíbrio. Então, cuidado. Se vale a pena ficar longe das redes sociais. Vale a pena bloquear aquela pessoa que só fala falsa informação com você. O botão do bloco existe para isso. O botão de bloquear uma pessoa, de não receber, de silenciar, ele existe para isso, para o seu amor próprio, para que o seu cérebro, para que você se proteja. Lembrem, a informação falsa ela entra direto no mecanismo de sobrevivência. Então você tem que agir antes dela chegar em você. Se o grupo que você está é um grupo que tem rolado muita informação falsa, sai dele. Não fica nele. O que é mais importante? É a sua saúde mental ou é você ficar sabendo de um monte de mentira? Né? Lembrando que a mentira ela trouxe já prejuízos para o mundo desde que o mundo é mundo. Ela sempre traz prejuízo para um relacionamento, para uma vida, para uma paternidade, uma maternidade. Onde a mentira entra, ela destrói. Então, se você deixar a mentira entrar no seu cérebro, ela também vai destruir o seu cérebro.
pense nisso, tá bom? Pense nisso. A gente já está chegando ao fim da nossa live. Muito obrigado a todo mundo que participou. Welleson, vou deixar você fazer os seus agradecimentos aí. Então, eu queria agradecer ao pessoal que participou, as dúvidas aí que surgiram, e também a você que convidou para a gente poder estar desenvolvendo esse assunto, né? Tá podendo trabalhar com isso daí. Obrigado a todos. Bom, gente, muito obrigado a todo mundo que participou aí, que esteve com a gente. Se eu for falar agora, eu acho que vou acabar me perdendo aí. Eu vi alguns comentários no final, a live está chegando ao fim, o Instagram daqui a pouco fala assim, tchau, tchau para vocês aí, mas a Marli falou live instrutiva, a calma e o discernimento tem que nos ajudar a filtrar as informações. Amei o conteúdo, obrigado, Ellison, você é fera, obrigado, Dr. Jonatas. Beijão, Marli, beijão aí no Pastor Kleber. Se cuidem aí, a gente tá com saudades. A Amélia, a Verônica agradecendo. A Claudilene, desligar um pouco das redes sociais, celular, computador. Procure fazer coisas saudáveis dentro de casa, como ficar mais com a família. Verdade, plante. Vinícius. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Se você gostou desse conteúdo, espalhe ele para os seus amigos, ele vai ficar disponível nas redes sociais, vai ficar disponível no Instagram TV, vai ficar também no meu canal do YouTube, João Debem, então você vai poder acessá-lo lá. A gente vai deixar na descrição do vídeo o número do Ministério da Saúde e os sites que o Ellison falou para você checar as fake news. Se você também gostou, achou legal, curte o vídeo, isso ajuda a gente, isso ajuda a motivar, isso ajuda aqui, né, o Instagram, que o YouTube espalhe essa informação para outras pessoas. Se inscreve no nosso canal, se inscreve lá no Instagram do Ellison, o Ellison Flávio. Se inscreve aí no Coisas do Bem 7. Eu vou ficar bem feliz de ter você comigo. Se preparem. O mês de junho está chegando e a gente vai ter outras lives, vamos conversar sobre outros assuntos, tá joia, gente? Um beijão para você, muito obrigado por estar aqui conosco e fiquem com Deus. Se puder, vocês viram aqui atrás, a minha máscara está aqui, usem a máscara quando vocês forem sair na rua e se puder, fiquem em casa, se protejam e se cuidem. Valeu, Ellison, muito obrigado aí. Valeu, tchau, tchau, gente.